A partir daí, eu conheci uma coisa, um item que mudou o rumo da minha vida profissional e de carreira militar, que foi o curso do IPEL, né? International Professional Enlisted Leadership, que é o curso internacional de liderança para a praça da Marinha Americana. Bom, aí sim, começou a chegar num assunto. Reticências aí. Aí começou aí. E após esses... O curso dura em torno de 6, 7 semanas. Na verdade, se colocar com as visitações de unidades militares lá para dá em torno aí de 2 meses. E aí eu voltei diplomado, né, na ideia de um curso que faz alusão ao Master Chief Petty Officer of the Navy, que a Marinha do Brasil está a pé de dar continuidade a esse programa com o que chamamos de suboficial mor, o que o Exército hoje chama de adjunto de comando, e que a Força Aérea hoje, a Força Aérea Brasileira, hoje chama de graduado master, salvo o melhor juízo. E o curso, na verdade, era para falar sobre esse elemento. Eu estava fazendo um curso para entender a figura do suboficial mor, né, o Master Chief Petty Officer of the Navy, como terceiro sargento à época. Muito jovem para poder fazer um curso já de suboficial. Caraca. E dentro desse curso, eu também passei a ter conhecimento técnico e foi aplicado essa manobra chamada de LRC, Leadership Reaction Course, o que aqui no Brasil nós traduzimos pela famosa pista de liderança, que a Marinha do Brasil hoje aplica ela em praticamente todos os distritos navais. É como se fosse comando de área para o Exército, né? Então é uma ferramenta, ressaltando aqui, Renisso, excepcional, que literalmente muda a vida das pessoas. Ela evolui o indivíduo nas características de liderança prática, tá? Ela foi criada pelo exército alemão pós Primeira Guerra Mundial para preparar o exército alemão para a guerra que viria a seguir, na Segunda Guerra Mundial. Então, eu estou voltando aqui o tempo histórico, né? Sim. Então, a partir do momento que os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial e tiveram a oportunidade de invadir a Alemanha e tomar conhecimento de todo o arcabouço tecnológico do exército alemão, uma dessas coisas que ele captou foi a pista de liderança, foi a LRC. Então, os oficiais que manobravam com essa pista foram convidados a ir para os Estados Unidos e para a Inglaterra, e a partir daí fazer um desenvolvimento na estrutura de formação de oficiais do exército americano, da Marinha Americana e, posteriormente, da Força Aérea Americana. Assim também como cadetes da Royal British Academy, que seria cadete da AMAN do Exército Britânico. Né? A AMAN do Exército Britânico. E outros países também captaram essa grandiosa ideia. Um desses países foi Israel, que aplica isso nos seus pilotos de elite de caça. Pilotos de caça de elite de Israel, eles são aplicados na pista de liderança para fazer a sua seleção. Então, e basicamente eu voltei para o Brasil com essa ideia na minha pasta, no meu computador, no meu coração e na minha mente. O senhor tem um histórico de quantos militares brasileiros, especificamente, eu vou fazer uma pergunta que talvez eu não deveria fazer e eu tenho uma obrigação moral nesse podcast de jamais colocar um convidado meu em xeque. Mas me pairou uma dúvida. Quantos militares? Eu não vou nem fazer o critério de restrição, porque talvez eu estaria sendo injusto. Quantos militares brasileiros, e aí eu incluo as forças federais e estaduais, que já se qualificaram para essa pista de liderança na Marinha Americana? Somente eu. Eu fui o único. Eu posso falar assim, cara, infelizmente, somente eu tive essa chance. A ideia principal do que foi passado no curso é que uma vez você tomando esse conhecimento, de coração você teria que multiplicar esse nível de conhecimento para os seus militares. Eu tinha isso na minha mente. Eu tinha na mente que eu estava voltando com a ferramenta que eu poderia melhorar e muito os padrões estabelecidos na minha marinha. A marinha que eu sou grato, a marinha que me deu oportunidade, é uma marinha que me fez casar com ela a partir dos 16 anos. Hoje eu tenho 28 anos de marinha, toda a minha turma tem 28, os que ficaram têm 28 na marinha. Como eu havia falado para você antes, né, é impossível não se apaixonar passando tanto tempo numa instituição. Então, ela me deu essa oportunidade e eu falo, tanto para as coisas boas
como para as coisas ruins, a tendência da população e a tendência das pessoas é taxar a instituição. Toda e qualquer instituição, ela é maravilhosa. Toda e qualquer empresa é maravilhosa. O grande problema que está no ciclo da humanidade é que existem pessoas de excelência, pessoas muito boas e pessoas muito ruins. E eu falo, né, como eu havia a gente trocando ideia antes de começar aqui o podcast aqui, até as pessoas ruins são excepcionais para a sua vida. Sim. Calha naquela parábola lá da vaca que cagou no pássaro, né? Literalmente é isso aí, né? Isso é verdade. Confere, não? Nem todo mundo que caga. Então Você vou abrir, conhece? vou abrir. Você conhece, Você conhece, Alberto? Já ouviu falar, Djalma? Não? Eu vim com ele na minha viagem no carro, eu vim com Então, ele assim, falando sobre isso aí. Cara, Não se sinta preocupado com isso. vocês vão entender, eu já ouvi isso uma vez, dita por ele, e assim, agora até meu amigo Alisson tá chegando ali, é bom que ele vai ouvir também, isso é muito importante pra gente. Camargo, tá ouvindo aí também, né? Pronto, excelente. É muito importante ouvir isso, porque isso faz total diferença na vida do ser humano. Sim. Sobre a vaca Que cagou no pássaro. É uma parábola bastante interessante. Eu gosto muito de fazer alusões ali a observar a natureza. Eu sou contemplatista de carteirinha, né? Então eu gosto de observar a natureza e gosto de prestar bem atenção nas condições de liderança dos animais e trazer para a nossa vida real. Então, qual é a ideia da parábola da vaca cagou no pássaro? Era uma vez, o pássaro estava numa região rural, temperada, igual com esse friozinho que está passando aqui agora, né? Sim. E aí ele resolveu... Tá frio aí, pô? Frio é psicológico. Os candangos é acostumado, né, mano? Dá até pra fazer agora com tá aquecendo, tá de boa. Então é o seguinte, o pássaro resolveu cumprir os mandamentos dele no prazo macho, chega lá e catar minhoca no pasto. Ele não prestou atenção, a vaca de maneira inadvertida cagou na cabeça dele. A primeira coisa que ele fez foi ficar puto, claro, quem toma uma cagada na cabeça fica puto. E olhou pra cima e chamou a vaca de filha da puta, meu filho da puta. Só que aí 10 segundos depois passou o gavião em cima da cabeça dele, cara. Só que o gavião acabou que parou, olhou assim, pô, cadê aquele filho da mãe que tava aqui, cara? Aí ele percebeu que tava camuflado pela merda, ficou quentinho, ele ficou ali na dele, tranquilo. O gavião ficou procurando, não achou porra nenhuma, e isso aí foi embora. Diz que nem tudo que é ruim no Isso, vídeo. Nem todo problema é problema, depende da janela que você tá assistindo. Isso, vai ser a conclusão. E aí é o seguinte, ele pegou, tirou o excesso da merda, voltou pro ninho com os minhocas no bico, alimentou os filhos e alimentou a esposa. E aí chegou pra ela e falou assim, abraçou ela, falou, pô, você tá fedendo pra caramba, né, cara? Aí ele, pois é, cara, foi essa merda que me salvou. Quase que eu não volto aqui pra alimentar ninguém, porque a filha da puta da vaca cagou em cima de mim, eu fiquei puto com ela, mas foi aquela filha da puta que salvou minha vida. Lição, velho. Então, assim, pra vida, tenha sempre o filho da puta na sua vida. Porque fatalmente aquela pessoa que te quer o mal, que te provoca, ele, na verdade, está empurrando você para procurar um caminho que você nem sabia que podia percorrer. Tá te impulsionando. E na vida do ser humano é assim mesmo, é um ciclo, né? Então eu posso fazer aqui e me perdoem aqui as palavras chulas, né, no ambiente de podcast, mas faz parte para ter uma razão real da parábola, mas biblicamente já foi isso. Pô. Biblicamente a gente pode falar sobre José, que foi açoitado pelos irmãos, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, e no final ele se tornou 02 do Egito, imediato, o subcomandante do Egito todo. Então muitas outras personagens bíblicas, para aqueles que acreditam na Bíblia, já passaram por esse processo de tormento. É que eu falo assim, ó, maldita a hora que Deus foi elogiar o Jó pro diabo, né? Foi Jó, foi isso mesmo. Elogiou o Jó pro diabo. O diabo olhou para trás assim, quem Jó? Aí ele, porra, cara, também você dá tudo para ele. Então a partir desse momento Deus falou assim, ó, vai lá, toca nele, mas não mata. Tira o que é dele, mas não toca nele. Aí o diabo foi lá, fez uma lenha do Jó, matou toda a família, matou ali a fazenda, destruiu com tudo. E aí o diabo voltou, ele Deus, tá vendo lá? Viu que eu falei que ele é meu grande servo? Ele é temente à minha pessoa, ele não blasfemou. Aí ele, também você não mata ele, não fere? Aí ele, porra, toca, mas não mata. E aí depois o diabo foi de novo, tentou provocar aquela tormenta toda. E depois Deus prosperou a vida do Jó em 3 vezes mais. Então eu tenho uma crença absoluta nesse ponto. E aí, falando nessa ideia, né? Eu acredito que hoje eu estou aqui vivo, ainda vivo, sofro essas tormentas pessoais, mas resiliente, como a mente de uma operações especiais que tem que ser para a vida, tá? Mesmo diante do inimigo. E outra coisa,
O PQD, e PQD que é de verdade, sabe combater sob cerco. Sabe combater sob cerco. Isso é uma mentalidade que o PQD, o combatente, leva para a vida dele. Então ele tem que ser resiliente. E no final, todos nós sabemos que vamos voltar ao pé da terra, certo? Sim, Com certeza. Então eu voltei aqui com essa ideia da pista na minha pasta. Né? Falei sobre ela inicialmente aqui para alguns militares. Eu sou do Corpo da Armada, né, de natureza, sou marujo. E aí, numa oportunidade, viajando para o Líbano pela primeira vez, fazendo um curso de operações de paz, lá na Ilha do Governador, no quartel-general dos fuzileiros navais, na Divan. Na Ilha do Governador. Exatamente. Aí, ó. E aí, por uma chamada de um amigo meu, um sargento fuzileiro, infelizmente não me recordo o nome dele, mas sei que foi ele que me apresentou a um entusiasta da Escola de Liderança dos Fuzileiros Navais. E aí ele captou essa ideia da pista de liderança e resolveu aplicá-la dentro do ambiente dos fuzileiros. É basicamente isso. Já existe a pista de liderança aplicada no meio civil, aqui no Brasil? Pelo que eu conheço, não. Isso não... Alguém tem o projeto real da pista de liderança da Marinha Americana para aplicar hoje, se fosse o caso, no Brasil? Não. Dentro do que está na minha parte, do meu conhecimento, não vejo ninguém que precedeu essa ideia de aplicar pista de liderança no meio privado. E ressalto, né? Pelo que eu entendi sobre a visão americana, militar americana, sobre liderança, incrivelmente, ela é mais aplicável ao campo civil do que ao campo militar. Na visão cultural nossa. Uhum. É uma cultura extremamente diferente. Eu vou citar alguns pontos. Quais são os temas abordados no curso de liderança? O tema é muito complexo. Abordando direto no ponto, né? Fala sobre conceitos gerais sobre liderança, sim, fala sobre prontidão física, fala sobre justiça, ela fala sobre traços da liderança militar, ela fala sobre o poder militar norte-americano na hegemonia do mundo, ela fala estudos de casos diversos sobre combates, desde quando a América foi América para o mundo, ela fala sobre perfil de personalidade, ela fala sobre vários temas que englobam os aspectos da liderança. Ou praticamente todos, né? Como eles mesmos citaram, liderança é uma coisa muito complexa, difícil, ampla. Cada um acaba tendo o seu jeito diferente de agir. Exatamente. Né? Aí esse ponto que você tocou, né? Alguns gurus, tomando proveito da falta de aprimoramento e conhecimento na área de liderança, eles acabam vendendo fumaça. Por isso que existe o tal do coach, né? Isso. Eu não queria, na verdade, menosprezar, na verdade, a figura... Rapaz, aqui ainda bem que é sem corte. Menosprezar a figura do coach, mas... Que é bom, né? Tem um lado bom. Tem um lado bom, mas assim, coach, na verdade, no inglês, quer dizer técnico. Coach de futebol, é o técnico de futebol. Ele é o cara que direciona, ele é o cara que dá ideia, ele gerencia algum objetivo, algum propósito para alguém. Então, mas assim, aí existe coach para tudo hoje em dia, né? Eu quero coach para fazer sorvete, eu quero coach para poder me ensinar a montar uma rede, eu quero coach para me ensinar a montar eu quero um coach para falar oratória. Então, isso dá muita margem para um ambiente, para um território, para um país que não exorta tanto e não trabalha a área de liderança, né? Aproveitadores, vendedores de fumaça, tentar direcionar pessoas para dizer que liderança é aquela direção. Pessoa que nunca teve em lugar nenhum, nunca foi para canto nenhum, nunca e quer botou indicar outras pessoas. Né? Nunca botou o boot na lama. Olha só, vou ressaltar aqui, né? Se anda na internet aqui, vai ver vários vendedores de fumaça que nunca colocaram o boot na lama, mas eles são extremamente inteligentes, chega a ser sociopatas. Ele copia, ele vê na internet, ele lê livros para ensinar para pessoas que o que você passou, por exemplo, no Exército Brasileiro, ele faz uma ilusão de que ele passou no seu lugar, porque ele te viu, ele te filmou, ele treinou, passou o tempo em casa treinando e passou a ensinar pessoas a fazer aquilo que... Existem vários. É o que possivelmente pode Nunca acontecer. Nunca fez nada, né, mano? A pessoa tá assistindo lá, o cara fajuto, vai ver um podcast desse, vai ver a tua história de vida, vai ver os cursos que você fez e depois vai querer pregar essa situação se ele nunca viveu. Como se fosse dele. Como se fosse dele. A história de vida, os cursos operacional todinho, que todo mundo aqui, cada um já viveu, aí ele vai querer pegar aquela ideia e vender como se fosse dele. Sim, aí só ideologia, nada de prática. Eu, na verdade, É cíclico contínuo, né, Renis? Pronto, que não é nada script não, protocolo não.
Pra ficar mais... Isso. Nossa, aqui é infante, mano. Eu Isso. não entendo tecnologia, Abraço, não. pobreza total. Ajusta aí. protocolo, não. Ajusta o PQD aí. Então é o seguinte, ó. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, Renilson, é o seguinte, ó. Vaidade, coisa que eu aprendi lá. Vaidade é o principal câncer no coração de um homem. Na nossa marinha, na Marinha do Brasil, e de repente eu individualmente posso falar com a juiz de causa, existe aquele tal do vendedor de... Não, perdão, vendedor de fumaça não. Ladrões de Bravo Zulu. O que é o sinal código de Bravo Zulu para a Marinha do Brasil? Bravo Zulu significa pra gente serviço bem executado. Então quando algum marinheiro, algum soldado, algum sargento, algum oficial, qualquer um que faça um excelente serviço, geralmente os comandantes bate no ombro, porra, Bravo Zulu para você. Para nossa linguagem naval significa parabéns pelo serviço bem executado. FO positivo. Isso, é o tal do FO positivo e o FO positivo gordo. Vou traduzir para nós aqui, pro pé preto aqui. FO positivo. Pronto. Então assim, ó, existem aqueles que roubam o FO positivo das pessoas. Eu acredito no tempo de serviço de vocês perceberam esse tipo de elemento no meio militar, não é diferente do meio civil. Olha, as pessoas que vestem fardas, elas são extratos da sociedade. E dentro do ambiente institucional, existem vários tipos de pessoas com vários tipos de personalidade. Então existem aqueles que procuram de maneira mais simples e mais fácil captar informação daquela que não foi sua e propaga, porque tem tempo para isso, para passar para outras pessoas que foi ele que criou aquilo ali. Pô. Algo que ele não viveu. E a Armada chama isso de ladrão de Bravo Zulu, né? O campo de fuzileiro chama de ladrão de pronto. Eu capto a ideia e passo para os chefes superiores que foi ele que fez isso aí. Bom, isso aí é crivo de vaidade. Eu particularmente gosto de exortar a história. Como eu citei antes, a pista de liderança, né, que está sendo famosa no meio da nossa Marinha do Brasil, ela foi criada por o exército alemão. Foi aprimorada pela Marinha americana. Foi aprimorada pela Marinha britânica. E ponto. E aí foi se desenvolvendo dentro do solo americano. Eu tive essa oportunidade de, na verdade, aprender essa técnica, entender que aquela ferramenta é maravilhosa, não só para o campo militar, para o campo civil, mas para o campo civil até mesmo do que o campo militar. Inclusive para jovens acima de 14 anos. Quanto mais jovem a pessoa aprender esses ritos de liderança prático, é melhor, porque ele não vai procurar um coach depois da faculdade para poder gerenciar pessoas no ambiente de trabalho dele. Pô. Então essa é a verdadeira ideia. Então assim, como o Renilson me perguntou, né? No Brasil foi o único militar que a Marinha enviou para poder fazer esse famoso curso de liderança aí. Opa. O excepcional, hein? Muito bom, obrigado aí, viu, pelo apoio. Então naquela ideia, né, sobre que eu estava vendo aqui, o curso que o senhor se propôs a fazer, que por conta da deficiência que foi identificada, Positivo. não foi a cagada da vaca, que acabou dando outro curso que está levando para a vida também, né? Não, eu acredito que foi Deus que já direcionou tudo isso para a minha pessoa. Sempre. Hoje eu já acredito piamente nisso aí, sem dúvida. Era um curso de Boy de SEALs, curso de SEALs, aquele que usa o tridente, a águia, o tridente e a garruncha. Ele é um curso procurado pela Sala de Operações Especiais no mundo todo. Porque é um curso que tem nome. É um curso que tem um desafio grande. Então, não era diferente para minha pessoa. Se eu fosse, eu seria a praça que há 40 anos, depois de 40 anos, teria a oportunidade de cursar esse curso e trazer esse curso para o Brasil. Só que entenda bem, seria mais um curso que eu ia botar no meu peito apenas como vaidade pessoal. Pô. Eu só ia ter oportunidade de treinar basicamente com o pessoal do GRUMEC, porque são informações sigilosas. Quando Deus me colocou lá para fazer o curso de liderança, eu tive oportunidade para ampliar, não só eu, né, mas outras pessoas que aprenderam isso, a técnica, né, na Marinha, ampliar esse nível de conhecimento para não só a área militar, não só para a Marinha, para todas as forças armadas, policiais e para a população civil, cara. Então, basicamente é isso aí. O trâmite para, como eu ia falando, né, como eu ia dizendo, tem uma frase que eu trouxe de lá que é muito bacana, que serve para os ouvintes. Honestidade de propósito, senhores. Honestidade de propósito. Você traz o conhecimento. A honestidade é passar o bastão adiante. Fato isso. Sim. Até porque nós tornaremos ao pó da terra.
Sim. Um dia nós vamos embora. E a ideia, como se faz da honestidade de propósito, é você enaltecer sua tribo, enaltecer sua população. Quem me dera eu ter a oportunidade, no campo civil, de exortar esse tipo de técnica para escolas privadas, escolas públicas, né? Abraçar os jovens. É uma ferramenta que é atemporal, ela é uma ferramenta que é apolítica, não tem nada a ver com política isso aí, tem a ver com o desenvolvimento do ser humano nas características de liderança, só isso. Sem doutrinação. Então, assim, ela capacita jovens de 14 anos até os níveis de elementos de operações especiais. Ela é tão flexível que a gente bateu na tecla aqui da esfera de planejamento, né? Cíclico, contínuo e altamente flexível. Ela cabe também nessa ferramenta, nessa oficina. Então, falando de maneira curta, né, sobre essa história da pista de liderança aqui na Marinha do Brasil, ou em nosso solo, é basicamente isso. E eu também tenho para mim essa situação, igual o senhor falou, né? Desculpa. A situação, quanto mais você repassa o conhecimento adquirido, mais você também aprende com essa situação. Quanto mais você adquirir um conhecimento, se você guardar, ele foi inútil. Você conseguiu aproveitar um curso, tá passando adiante todo o conhecimento, e cada pessoa que você transmite um pouco daquilo que você conhece, você aprende também com ele, com a pessoa que está lá do outro lado. Todo mundo tem algo a agregar. Por mais que nunca tenha passado o curso em si, ela sempre vai ter algo a agregar naquele conhecimento. Sim. Aí, para mim, o que vale muito é isso. Repassar o conhecimento e aprender ainda mais com ele. Pode trazer algo, no caso, que a aplicabilidade está no seu dia a dia, está na sua rotina. O que eu posso falar sobre a pista, qual é a ideia dessa pista? Para quem nunca teve oportunidade de ver a pista em loco, né? Você já sabe, só tem uns voluntários já para essa pista, Sim. né? Você já vou cantar as pedras aqui, já vou escalar. Eu vou voluntariado por Santos, não é voluntário, não é voluntário mesmo. Ilan, Albernaz, Juvelino. Pô, esses militares aí, velho, a gente vai participar dessa pista de liderança, coordenada pelo senhor, Sim, obviamente, sim. Claro. Isso vai ser sinal de grande prestígio. Estão convidados. Essa ferramenta, cara, ela é tão maravilhosa que as pessoas confundem ela com uma pista de obstáculos. Ela não tem nada a ver com pista de obstáculos. Ela é tão mágica que ela consegue interpretar um jovem, como eu falei antes, de 14 anos, até um cara que vem da linha de operações especiais. Mas o que ela fala para um jovem de 14 anos é uma coisa, e para um camarada que é das operações especiais, no nível mais hard ali, digamos assim, de exercícios e cumprir missão, é outra. Mas ela aflora a área afetiva do ser humano. A pessoa que tem algumas vaidades, a pista por si só, aquela parte física, abstrata, ela mostra ali na hora. E qual é a nossa função? É melhorar o indivíduo. A pista não exclui. A pista, na verdade, ela melhora a condição humana. Sempre. A ideia ali não é ficar observando quem é bom e quem é ruim, no esquisito de liderança, manobrando uma equipe. A nossa ideia lá é melhorar a oratória, melhorar as condições de decisão, fazer a pessoa compreender que ela tem vaidades. Essa vaidade vai ser aflorada lá naquele momento. Tem seus medos aflorados também. E por isso que as pessoas têm que chegar lá de maneira separada, individualmente, e poder evoluir nesse quesito aí. Por isso que ela é mágica. Por isso que ela prepara pilotos de caça de elite de Israel. Por isso que ela prepara cadete de West Point, a academia do exército americano, uma academia respeitada. Então, assim, quem sou eu para duvidar da capacitação dessa pista? É basicamente nessa linha que a gente vai... E como você perguntou, né? Só existe no Brasil, só eu que fui diplomado. Eu não estou aqui... Não, é sem vaidade. Me vangloriando por isso aí. Eu estou sendo um técnico e direto, né? Eu tive só... A minha pergunta foi extremamente direta e isso técnico. Exige uma resposta direta. Não teria como o senhor falar... Porque foi por oportunidade. Porque se não fosse por essa oportunidade, eu não iria para lá. O meu propósito lá era fazer o curso de operações especiais. Não era fazer o curso de liderança. Entenda bem, ó. A ideia que foi exortada por um terceiro sargento, mergulhador de combate, da Armada, foi captada e hoje convence oficiais no nível 4 estrelas. Então é um tipo de ser humano que tem um processo intelecto e cognitivo, né, muito apurado para entender que aquilo ali é importante para a nossa força. Então muitos oficiais, generais compraram essa ideia,
E essa ideia da pista está ultrapassando os limites da Marinha. Uma pista dessa, eu posso aplicar, por exemplo, a equipe de funcionários do Supermercado Carvalho? Claro. Por 100%. Por que deveria ser aplicado, por exemplo? Bom, às vezes, ou na maioria do tempo, né? Os gerentes ou donos de supermercados ou qualquer outra instituição civil tem um RH que infelizmente é deficiente, que de repente não observa as peculiaridades, né, e os detalhes dessa situação do ser humano, né, por questões culturais também, e acaba que emprega, direciona pessoas para assumirem funções que naturalmente não cabem a ela. Não é do perfil. Não é do perfil. Mas está ali o tempo pressiona aquela pessoa a tomar decisões, né, e esquece os detalhes de você fazer uma excelente seleção para estar cumprindo o mercado. Eu vou dar um exemplo claro de como é fatal isso aí. Eu vou citar aqui o evento novamente, mas sem citar a organização para evitar aí dissabores jurídicos. Claro. Quando a gente observa ali que uma pessoa que trabalha de maneira terceirizada para uma rede de supermercados e que aquela pessoa, da cabeça dela, executa um cãozinho que está ali à margem do supermercado, na frente dos supermercados, na cabeça dela, sem pensar nas questões peculiares, digamos assim, no efeito colateral do que isso possa acontecer, né, na frente de clientes, pegar um advogado que tenha conhecimento técnico jurídico e atuar o Ministério Público e fazer o que aquele supermercado fez por 3, 4 meses. Mas de que foi a decisão de fazer isso aí? Foi do cara que estava lá, terceirizado, fazendo a segurança do supermercado, que não vestia a camisa do supermercado, teoricamente, né, em tese. Não entendia as peculiaridades do nome do supermercado. E aí começa a manchar o nome da instituição. É um ambiente insalubre. Então isso aí para a Bolsa de Valores, para pecúnia, é muito grave para a empresa. Isso derruba o nome da empresa. Mais uma vez, vaidade do ser humano. Como é que um único ser humano consegue fazer a destruição geral? É igual aquela parábola lá que fala sobre o diabo que soltou o burro, né? Que o camarada foi lá, o diabo soltou o burro foi lá, comeu a grama do vizinho, o vizinho matou o burro do outro vizinho, aí o cara ficou puto, matou o outro vizinho, o filho do outro vizinho matou o outro. As famílias se exterminaram. Quando Deus chamou o diabo pro canto, falou assim: pô, cara, tu viu lá o que você fez, cara? Porque Deus sabia do coração a intenção do diabo. Aí o diabo falou assim: camarada, eu só soltei o burro, não fiz mais nada. Não é verdade isso? Então, essa pessoa que está com maldade do coração sempre vai falar que não fez nada. Eu só soltei o burro, mas no coração dele ele queria soltar o burro para provocar toda aquela desgraça. Eu só matei o cãozinho. Exatamente. E esqueceu que o nome da instituição foi pelo ralo, fechou as portas, e aí sente o caixa financeiro, a equipe. Isso. Para a pista de liderança, para quem aplica, eu sempre falo, quando eu estou aplicando a pista, para a vida, pessoal, detalhes matam. Por meio militar, o detalhe mata. O boot mal amarrado, ele mata o combatente. O detalhe, né? O fuzil mal manutenido, na hora de você agir, vai dar nega. E aí você vai matar o combatente. E na sua responsabilidade, você vai provocar, de repente, a morte de muita gente. Porque você é o único cara para deter aquele mal. O dano colateral é grande. Exatamente. Então, não é assim que a gente cobra no meio militar? Não é assim que você se cobra como soldado? Que te cobram como soldado? Para você ter peculiaridade nos seus afazeres. E, vamos lá, começa do básico para o avançado, né? As pessoas pensam que, de repente, tomar cautela com o seu quartel, ter zelo pelo seu material, arrumar sua cama todo dia de manhã, você ter zelo ali algumas pessoas falam de forma jocosa, isso aí eu pessoalmente me estresso, porque assim, quando a pessoa entra como soldado, ele como soldado, como jovem, ele tem que reaprender ou aprender a partir dali certos zelos institucionais. O cara que aprende a arrumar sua própria cama, cortar sua grama do seu quartel, pintar o meio-fio, pode até parecer de forma jocosa de falar, mas ele está aprendendo coisas básicas para a vida dele toda. Com certeza. Ele vai se desenvolver isso para a vida, porque no dia que ele for supervisor ou dono de algo na vida, ele vai cobrar de maneira peculiar que se faça melhor pela sua instituição. É isso que as pessoas têm uma certa ilusão, né?
eu vou ser soldado só para pegar o fuzil, matar gente, dar tiro. E a instituição não cobra isso. Eu acredito muito em tese que a instituição não cobra só isso. A instituição cobra que você seja excelente no básico. Se você for excelente no básico, você não tem condições de cumprir grandes missões. Só que a pessoa, o jovem, às vezes entra lá querendo botar mochila, pegar um paraquedas nas costas e querer de imediato saltar a 30 mil pés de uma nave, pô. Né? É igual Daniel San, né? Lembrando aqui os antigos aqui, quando eu assisti o filme de Daniel San, ele... O senhor foi longe agora, viu? Vou emocionar agora. Eu falei, eu gosto de filmes, gosto de ler livros e gosto de ressaltar coisas do passado. Né? Eles queriam passar essa mensagem pra gente, mas éramos muito jovens para poder compreender. Então o mestre lá falou assim, ó, camarada, vai ensinar todos no meu carro aqui. Mas o cara queria aprender porradaria. Filho, não é isso, não é momento para isso não. Você primeiro vai aprender a coisa básica. Tira casaco, bota casaco. Exatamente, tira casaco, bota casaco. Ó, cera para esquerda, cera para direita, 2 mãos. E a partir desse momento que ele começou a captar a ideia, começou a ficar melhor.